Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma videoaula sobre epidemiologia. Nessa aula estou então dando continuidade ao conteúdo sobre endemias e epidemias, mais focado para as partes conceituais. Então já trabalhamos em sala de aula de forma remota, claro, sobre as endemias, e até mesmo falamos um pouco sobre sazonalidade. E agora eu vou reiniciar então essa videoaula a partir então sobre os conceitos de epidemia. É sabido então que a epidemia ela acaba sendo maior do que uma endemia, então acaba ultrapassando aquele limiar. E o que ela se caracteriza então por uma alteração espacial e cronologicamente delimitada, ou seja, são alterações tanto na questão do espaço territorial, como também cronologicamente, na parte de tempo. Então, um território e um tempo delimitado. E onde vai ocorrer então essas alterações? São alterações do estado de saúde e doença de uma população, uma doença específica em uma determinada população em um determinado tempo. E vai ser então caracterizado por uma elevação progressiva crescente, ou seja, então ele vai aumentar de forma crescente e progressiva e também de uma forma inesperada e descontrolada então dos coeficientes de incidência, ou seja, os coeficientes de novos casos daquela determinada doença. E importante então que para ser considerado uma epidemia, ele precisa então ultrapassar os valores acima do limiar epidêmico pré-estabelecido. Então tem doenças que somente um caso já pode então ser considerado como epidemia, justamente porque aquele limiar epidêmico é zero, é nulo. Da mesma forma como algumas doenças têm um limiar epidêmico mais elevado. Então, doenças endêmicas, principalmente, têm um limiar considerado para aquela região, e a partir do momento que ultrapassa aquele limiar, então pode-se dizer que surgiu então uma epidemia. Eu vou mostrar, só voltar aqui um slide, só para mostrar um pouquinho melhor como que funciona isso. Então, para uma determinada doença, então a gente tem essa faixa, uma faixa endêmica do que é esperado, nos limites tanto de inferior como também os limites superior. Então, tem uma faixa aceitável daquela doença naquele ano, então de janeiro até dezembro. Tem alguns picos de elevações e outros que acabam declinando. Isso então está relacionado então com a sazonalidade da doença, por exemplo, e alguns fatores então que possam estar relacionados a esses determinados meses, seja ele por questões climáticas, seja ele por festividades, feriados, então tem vários fatores que estão relacionados a esse aumento ou diminuição de uma determinada doença. Então, quando a gente fala sobre epidemia, a gente fala então basicamente sobre um limite da incidência de uma doença, casos novos da doença, que ultrapasse então esse limite superior, de normalidade. Então, como eu disse anteriormente, para algumas doenças, se pegarmos na nossa região que é endêmico para a dengue, sabemos que para ultrapassar o limiar superior, a gente precisa de um número muito alto então, de casos de dengue. Diferente para alguma doença que às vezes não exista nessa região e, portanto, então, o seu limiar acaba sendo nulo e quando aparece algum caso, então ele já pode ser considerado epidêmico também. Então, não se pode associar a epidemia por um número alto de casos de uma determinada doença. Então, tem que analisar
vários fatores que estejam então associados. Também já passamos essa imagem só mostrando então um exemplo então de uma epidemia, no caso que ocorreu, né, no final da Segunda Guerra Mundial em campos de concentração, que foi uma epidemia de tifo, né? Então, por conta principalmente da aglomeração de pessoas, uma doença então se alastrou para toda aquela população, justamente porque a forma, né, de contágio era por meio então de piolhos principalmente, né, por ser então do tifo. Então, por isso, gente, a gente precisa sempre tomar um cuidado para não confundir, né, o que vem a ser uma epidemia e o que vem a ser uma endemia, né? Então, como mencionado anteriormente, o fato de existir um número elevado de casos de uma doença não significa necessariamente que é uma epidemia, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um número muito alto, né, de casos de AVC anualmente. Mas isso não quer dizer que nós passamos por uma epidemia de AVCs, né? Justamente porque todos os anos já se encontra, né, no Brasil um número elevado de AVCs, né? Então, de acidentes vascular cerebral. Então, por isso que não vai ser mesmo por um número muito alto, né, acaba sendo dezenas de milhares de casos novos anualmente, ainda assim não vai ser então caracterizado como uma epidemia. Também, ao contrário disso, né, quando às vezes então uma doença que não exista, quando ela aparece, então ela pode então ser considerado como uma epidemia, tá? Então aqui, nesse exemplo que eu coloquei da peste bubônica, né, essa foi uma doença que assolou toda a humanidade, né, então em diversos países, diversos continentes. Então é uma doença que também matou muitas pessoas, né? Então sabemos que hoje em dia não existe, tá? Então raramente se aparece algum caso de peste bubônica, porém, né, como que ela pode ser uma doença que ela pode se alastrar muito rápido e o seu índice de gravidade, pode-se dizer assim, é muito alto, então apenas um único caso ele já pode então ser considerado como uma epidemia, tá? Porque o limiar epidemiológico, né, o limiar superior dele é nulo. Então a gente não espera que apareça sequer um caso dessa doença no território, tá? Então a gente sabe que aparecendo algum caso deles, a gente já pode então ser visto como uma epidemia. Aqui um exemplo também sobre sarampo no Rio Grande do Sul. É um exemplo então de um caso em 2015 que diz assim: então um caso suspeito de sarampo em Porto Alegre gera então emissão de alerta epidemiológico. O caso suspeito foi notificado por um hospital privado no dia 7 de março. O paciente retornou de Miami recentemente, onde há surto de sarampo. Tá? Então aqui no slide anterior eu até mencionei aqui sobre um caso autóctone, né? Então percebam que aqui tem um conceito novo que a gente ainda não trabalhou, logo eu vou mencionar sobre ele. E aqui então tem um outro conceito um pouquinho diferente, que é alóctone. Aqui você já consegue talvez perceber então alguma diferença entre eles, pois aqui no alóctone ele está se referindo a um caso de um indivíduo que viajou. Então ele retornou de Miami recentemente, onde lá nos Estados Unidos, em Miami, estava tendo surtos de sarampo. Então quando ele veio para o Brasil, não significa que ele pegou o sarampo no Rio Grande do Sul. É um caso importado
pode-se dizer assim, porque ele então pegou, possivelmente, né, então era um caso suspeito, de que ele foi infectado ainda em território internacional, né, em Miami no caso, e trouxe essa doença então para o Rio Grande do Sul. Então aqui, e por isso como que o sarampo ele é altamente transmissível também, então por isso que acaba se tornando um alerta epidemiológico, né? Então aqui a gente nesse gráfico mostra a taxa de incidência anual, né, e a cobertura nacional então vacinal nas crianças, né? Até então 1 ano de idade. Aqui percebam nessa linha horizontal tá os anos, tá? Então desde 68 até 97. E aqui são o número de casos. Nessa linha vermelha mostra então o número de casos da doença, né, a partir então dos anos. E perceba então que tinha pouco mais de 40, lá em 1968, foi diminuindo um pouquinho, 69, depois teve casos então, que aumentou, e foi então sempre nesse limiar, subindo e descendo. Nessas barras em azul, já é quando iniciou a cobertura vacinal da doença. Tá? Então, a partir do ano de 1980, então começou a ser feita a vacinação contra o sarampo, e isso então mostrou como que essa doença então como teve seu desfecho, né, a partir então desse ano. Percebo que ainda teve um número muito decrescente logo no início, né, dos anos, cerca de 2 anos, então ele diminuiu bastante, depois acabou tendo um aumento bem maior, inclusive. Porém, percebam que também a cobertura vacinal ele deu uma diminuída, né? Então, conforme essas barras vão mostrando como que foi a cobertura vacinal, tá? Então, em questão de porcentagem. Percebe que nunca chegou a uma cobertura vacinal de 100%, mas em alguns anos ele passou de 90% ou até pelo menos passou de 80%. Então, a cobertura vacinal ele tende a ter dado um aumento, e da mesma forma que a doença também foi diminuindo. O que eu quero mostrar para vocês é que a partir então de 93, 94, começou então a zerar o número da doença por conta da cobertura vacinal. Então esse limiar epidemiológico da doença, ele também vai ser alterado por conta então desses fatores, né? Por ter uma vacinação, então a gente já não espera mais que aquele limiar seja um número alto da doença. Aqui em 68, né? Aqui ainda a gente poderia então esperar que anualmente ele tivesse um número de casos relativamente alto. Porém, quando a gente já tem uma cobertura vacinal alta, então espera-se que obviamente esse número diminua gradativamente até zerar, né? Que é o caso então que ocorreu aqui nesses anos de 94, 95, 96. 97 ainda teve algum caso, né? Não chegou a 10, possivelmente cerca de uns 5 casos, né? Que aqui no gráfico ele acaba então expressando. Mas sempre então continuou nesse número bem baixo. Então, a partir do momento que tem o surgimento então, da vacina, esse limiar epidemiológico acaba então chegando a zero. E a partir do momento que começa a aparecer novos casos, então ele já pode então ser considerado uma epidemia. Aqui no início, em 68, por exemplo, se a gente falasse sobre um caso de sarampo, ele não ia ser considerado como uma epidemia, porque a doença ela sempre aparecia anualmente, tá? Então já tinha um número razoável de casos, né, anualmente, que já seria esperado. Porém, a partir
da cobertura vacinal, em que se estabilizou a doença, né, chegando a zero, a partir do surgimento de um caso, então ele já seria considerado como epidêmico, tá? Então isso é só para mostrar para vocês que então tem essas alterações que pode ocorrer de uma mesma doença por meio de algumas ações epidemiológicas que possam ter sido realizado, né, para que então essa doença tenha o seu curso diferenciado, né, no caso diminuído. Então, o mais importante então é o caráter desse aumento. A gente precisa sempre analisar como que está sendo esse aumento. Se ele é descontrolado, brusco, significante, temporário, né? Se então em uma dada região do país, territorial, inexiste determinada doença e acaba então surgindo 2 ou poucos casos, então pode-se falar em uma epidemia, então dado seu caráter de surpresa, tá? Porque justamente não se esperava então aquela doença. Então, por exemplo, da mesma forma como eu disse anteriormente, o aparecimento de 2 casos então de sarampo em uma região que há vários anos então não apresenta nenhum caso, então ele já vai ser considerado uma epidemia. E por que ocorre então uma epidemia? Então tem de várias razões, né, do surgimento então, de uma epidemia. Então pode ser um caso importado, como é esse que eu mencionei anteriormente, em que não se trata de uma doença que surgiu naquela cidade, naquele território, mas sim que a pessoa foi infectada em outra região e levou essa doença então para um outro território, tá? Então, e o que faz esse outro território criar então uma epidemia, né? Ele ocorre caso então esse caso importado chegue em uma população que tem um grande número de pessoas que sejam susceptíveis àquela doença, tá? Então, da forma como nós já conversamos sobre os fatores, né, que podem estar associados para o desenvolvimento daquela doença, tem doenças então que a questão climática faz com que essa doença não surja, como também tem doenças que a questão climática favorece para que ele surja, né? E se prolifere, na verdade, né? Então, esse caso importado, se ele chega em uma região que é susceptível a ter essa doença, então ele pode então transmitir para outras pessoas e por conta disso então gerar uma epidemia. Outras situações então, né, desde então esse primeiro, quando tem um número de pessoas susceptíveis à doença, também da mesma forma, caso importado, mas desde que tenha um ambiente favorável, tá? E aí então sim a gente pode então mencionar sobre a questão do ambiente mesmo, né, como um todo, seja as condições climáticas, como também outros fatores ambientais que estejam associados. Outra situação que também pode fazer surgir, né, uma epidemia de determinada doença é o contato então acidental com algum agente infeccioso ou mesmo com toxinas ou com produtos químicos que possam então gerar uma epidemia de uma doença ou de algum agravo, né? E também modificações na estrutura epidemiológica. O que seria isso? Tá? Então pode ser que uma doença que todos os anos ele aparece, então ela é endêmica, né? Todos os anos já tem aqueles casos, mas em alguma determinada modificação que possa ter ocorrido, aumentou acima então daquele limiar epidêmico. Então ele se torna então uma doença que já existia naquela região, mas acabou então sendo um aumento crescente e que foge, né, daquelas condições habituais.
Então, esses são fatores então que podem estar associados então para o surgimento de uma epidemia. Agora nós vamos falar um pouco sobre a curva epidêmica, tá? E esse é uma questão que está sendo muito discutida, né? A gente está passando por um período, né, de pandemia, de coronavírus, e que a gente consegue, vendo os noticiários, né, a gente sempre acaba então observando esse gráfico, né, que é mesmo mostrando então o número da incidência de casos novos, né, para mostrar como que está ocorrendo essa curva, né, se ela está subindo, né, se está em progressão, se ela está estabilizada, né, ou se ela então está diminuindo, né, que a gente chama de regressão. Tá? Então, a curva epidêmica, então, ela é uma representação gráfica geral de uma situação epidêmica. Percebam nesse caso aqui, tem um tracejado, né, que mostra o limiar epidêmico. Então, abaixo dele pode ser que seja de uma doença que seja endêmica, né? Então, estando até naquele limiar, ele vai ser considerado como endêmico normal, né, para aquela doença naquela região. A partir do momento então que ele ultrapassa esse limiar epidêmico, então inicia-se um nível epidêmico, né? Então pulou de nível. E aí quando a gente chama de progressão, então quando ele está subindo, a incidência de casos então está aumentando. Ele vai chegar a uma incidência máxima, que é então o número máximo de casos que vai ocorrer, porque a gente sabe então que a epidemia, como eu já tinha mencionado, ele tem um tempo, né, que ela vai ocorrer. Então ele é um tempo limitado, tá? Então se ele for um período ilimitado, então ele acaba então se tornando um nível endêmico da doença, né? Porque ela pode ser sazonal, porque ela pode ter alguns períodos do ano que ela ocorre mais, mas ela sempre vai estar presente, né, em todos os anos. Então ele acaba então fugindo um pouco dessa questão do tempo. Então, para a gente ser considerado como uma epidemia, a gente tem que ter uma limitação, né, da questão do tempo. Então, ela vai chegar um momento que vai chegar ao pico, né, máximo, né, da sua incidência, e a partir disso, então, ele vai começar a regredir. Então, essa diminuição do número de casos, a gente chama então de regressão. Até então ultrapassar, né, novamente o limiar epidêmico, para então voltar ao nível endêmico. A gente chama também um período de egressão, que é então essas duas pontas, né? Quando a gente pega desde o nível que ele ultrapassa o limiar epidêmico, né? Ultrapassa no sentido crescente, até o momento que ele novamente retorna e ultrapassa novamente o limiar epidêmico, só que de forma então decrescente. Então, quando ele progride e quando ele regride, passando então por esse limiar, é o que a gente chama todo esse período, né? Essa quantidade de casos a gente então chama de egressão. Aqui então tem só uma explicação novamente. Então a egressão inicia então no surgimento dos primeiros casos, quando passa-se então para uma epidemia, né? Então a egressão ela não vai estar então dentro ainda da questão da endemicidade, né? Então quando ele ultrapassa mesmo aquele limiar. Então inicia do surgimento dos primeiros casos, termina quando a incidência for nula ou quando o processo então se estabilizar num dado patamar de endemicidade, caracterizando uma endemia. Então aqui nesse gráfico novamente tinha alguns casos, né, da doença. Então possivelmente aqui, como está passando
são um número baixo, talvez de, entre aspas, normalidade para aquela região, daquela determinada doença. Então aqui seria como fosse endêmico, né, aquela doença. A partir de que ele passa então daquele limiar, a gente já considera então como uma epidemia. Perceba que ela vai aumentando, né? Então que a gente já entra no próximo conceito, que é o de progressão, que é o ramo ascendente, né, da curva epidêmica, que ela vai aumentando drasticamente. Então perceba que, inclusive, para a gente analisar uma epidemia, a gente sempre consegue perceber pelo alto número de casos. Isso vai variar de doença para doença, né, conforme for a sua transmissão. Algumas doenças elas demoram um pouco mais para se tornar, para ter essa incidência máxima, tá? A gente chama de achatamento lá da curva, quando chega aqui em cima. Quando faz esse achatamento, então ele começa então para regressão, que é esse terceiro conceito, que é então a última fase então na evolução da epidemia, que é então quando começa a diminuir os casos para novamente voltar para um limiar endêmico. Qual que é mais perigoso quando tem, pensando aqui na curva epidêmica, né? Quando essa curva ela tem uma progressão muito rápida ou quando ela demora para chegar até a incidência máxima, tá? Então, o que a gente pode inferir dessas duas situações? Tem, no caso aqui do coronavírus, se tratando de Foz do Iguaçu, né, nós sabemos que por alguns períodos, no começo ainda da pandemia, várias medidas foram tomadas para que esse aumento da incidência fosse diluído com o tempo, para que nesse período então que tentar então segurar, pode dizer assim, a doença, pudesse então ser criado novas medidas para uma forma de controle, né? Porque quando tem uma doença que aumenta muito rápido, né, tem a progressão muito rápido, possivelmente o território acaba não suportando, né, não tendo tanto equipamentos, local mesmo para fazer um tratamento adequado, porque ele ultrapassa qualquer limite, né, razoável de casos, né, que seja então esperado. Então, quando a gente fala de fazer retardar ao máximo a doença, é para que então nesse período, né, que ainda está conseguindo controlar, para que então o município, né, o território em geral, consiga então criar mecanismos, seja ele melhorar a estrutura, né, para receber os casos quando ele não conseguir mais segurar e ele acabar então aumentando a incidência, seja então para espera de alguma outra ação, né, seja a criação de vacinas, enfim, para então ser possível aguentar o máximo sem que extrapole então os recursos, tanto materiais e de recursos humanos, né, que possam então ser utilizados, né, para conter então a doença. Então, quando a gente fala sobre essa curva epidêmica, a gente então sabe que quanto mais achatada, mesmo que ela demore mais, né, para chegar numa regressão, acaba se tornando então melhor do que quando tem esse pico em um período muito rápido, porque possivelmente aqui, imagina, esperava-se cerca, por exemplo, aqui de 10 casos, pode dizer assim, a cada mês. Então, quando ultrapassa aqui, chegando quase a 600 casos, possivelmente esse território ele não vai ter suporte para todos esses números de casos. E aí então que pode se agravar, porque quanto menor, mais fácil para se ter uma assistência mais adequada, né? E com isso então aumentar as chances
né, de vida, de recuperação daquele indivíduo, do que nesses casos aqui. Aqui novamente, então tem alguns dados que a gente pode criar então para fazer calcular, né, o nível endêmico de uma doença. Tá? Então a gente chama de diagrama de controle, que é justamente então um cálculo que é feito a partir então do desvio padrão de uma doença para se analisar se essa doença então está passando de uma endemia para uma epidemia. Tá? Mas são dados que a gente precisa então fundamentalmente de alguns cálculos dentro da estatística, tá? Então, porque a gente vai necessitar de alguns dados, como por exemplo desvio padrão, a taxa de incidência normal, enfim, tem várias medianas, a infra máxima, a supra mínima, enfim, tem vários outros conceitos que estão relacionados também a fazer esse cálculo. Aqui então novamente a gente consegue então analisar, só para mostrar mais um outro exemplo, nível, período de endemicidade, né, um período então endêmico, porque então tem um número aqui de casos. É interessante aqui, gente, percebam que está se tratando de um coeficiente de incidência, né, por 100 mil habitantes. Tá? Então aqui é o número de casos a cada 100 mil habitantes. Como a gente trabalhou lá quando a gente estava falando sobre os coeficientes, né, que a gente sempre trabalha então com a unidade dessa forma, né? Ou a cada 100 habitantes, a cada 1000, a cada 10 mil, ou a cada 100 mil habitantes. Então, justamente então nesses gráficos a gente sempre trabalha então com essa inferência, né? Esse tipo então de número de habitantes. Tá? Mas aqui eu não vou explicar novamente porque é o mesmo que a gente já passou. Agora eu mostraria como fazer esse cálculo então do diagrama de controle. Eu vou só explicar então o que seria ele antes, porque a gente não vai chegar a construir o diagrama de controle nesse período agora, por precisar então de dados que a gente vai trabalhar mais para o final da disciplina. Então, basicamente, o diagrama de controle vai ser uma representação gráfica, né, da distribuição então média, mensal e também o desvio padrão dos valores da incidência então de casos em um período de tempo, né, que seja sequencial, que seja então estabelecido, né, principalmente, normalmente utiliza-se pelo menos uma série de 10 anos, né, para fazer uma análise, né, anualmente, para se fazer então essa média de casos naquela região, de quanto que então pode estar ocorrendo. Então o diagrama de controle ele vai então informar a variação habitual de uma doença ou agravo durante esse período analisado, e o objetivo dele então é estabelecer e implementar então as medidas profiláticas que possam manter essa doença sob controle. Colocando aqueles exemplos que nós já falamos, então, basicamente, então, é para fazer esse acompanhamento gráfico, né, da doença. Então, a gente tem lá aquela faixa, né, mesmo que a gente já tinha mencionado, com o limite superior e o limite inferior da doença. E nesse outro gráfico aqui, novamente, então, a gente consegue, basicamente, criar, então, esse valor por meio desse valor central, que a gente vai fazendo a média anualmente, né, em uma série de anos, para a gente saber então como que vai ser essa faixa, né? E a partir disso então a gente consegue fazer o diagrama de controle. Tem vários cálculos para ser feito para conseguir chegar nesse resultado, mas o que é interessante aqui para vocês é o seguinte: nesse diagrama aqui de controle, olha que interessante. Então a gente tem uma doença, aqui é da dengue, a cada 100 mil habitantes. E percebam o seguinte,
a gente tem aqui o índice endêmico, que é aqui então mostrado aqui nesses pontilhados com as bolinhas, que seria então basicamente o limite inferior, né, do que a gente já trabalhou. Depois temos aqui o limite máximo esperado, que é então a linha pontilhada também com os losangos. Então percebam que passa então a cada mês, né, do ano de 97. Então desde julho até fevereiro de 98. Então tem essa faixa. E aqui na linha, né, com os quadrados, são então basicamente a incidência então de casos da dengue a cada 100 mil habitantes nesse mesmo município. Então percebo que em julho, em agosto, em setembro, ele sempre esteve então dentro daquela faixa endêmica. A partir de outubro, ele começou então a fugir dessa faixa. Então, em outubro ele passou a ser epidêmico e ele foi então ultrapassando muito acima da faixa endêmica. Então, aqui a gente pode então considerar que ele fugiu, né, do diagrama de controle, que então era o número esperado então para essa doença. Então, ainda se falando sobre a dengue, a gente sabe que no estado aqui do Paraná, a gente tem um alto risco, né, em algumas regiões para se tornar então a dengue como uma epidemia. Então aqui, por exemplo, Foz do Iguaçu, esse dado aqui já tem praticamente 10 anos, mas ainda assim Foz ainda continua sempre anualmente com o risco da endemia então ser ultrapassada, né, passada aquele diagrama de controle daquela faixa endêmica e se tornar uma epidemia. Tá? Bom, a gente não vai calcular exatamente como fazer, né, o diagrama de controle por agora, mas basicamente de uma forma rápida para vocês saberem, a gente tem que fazer algumas análises, né, de uma doença, uma série histórica, né, principalmente, pelo menos, né, 10 anos, como eu disse anteriormente. A gente então vai pegar quais são as frequências da inframáxima e as supramínimas, e também utilizar média e desvio padrão. Com isso, como que a gente vai fazer? Deixa eu colocar esse slide aqui. Percebam então que tem a incidência de uma doença, né, a partir então dos anos, de 1960 até 1970. Então tem a incidência da doença nesses anos. Então basicamente primeiro a gente faz uma ordenação. Ele vai ser muito parecido com o que a gente vai trabalhar daqui a algumas semanas para fazer a mediana, que a gente faz a ordenação, né, desses números. A gente não vai seguir como 2, 4, 8, 9, aqui novamente desce para 6, 7, 5. A gente vai fazer uma ordenação, só que nesse caso a gente faz uma ordenação decrescente, então do número maior para o menor, por isso que não ficou 11, 10, 9, 8, 7, 6, sei lá, até chegar ao 2, que é o menor. E para a gente então saber qual que é o valor inframáximo e o supramínimo, basicamente a gente vai pegar o segundo número e o penúltimo número. Tá? Então a gente acaba descartando esses que estão mais nas laterais, porque eles podem então ser valores discrepantes, né? Eles podem não configurar um valor real. Então por isso que a gente vai pegar esses números que estão então aqui, que está entre aspas, é a mediana, né? A mediana a gente trabalha depois de fazer a ordenação. A mediana então vai ser o número central da amostra, em que então vai ter o mesmo número de dados para a direita e para a esquerda. Então, para a esquerda, então perceba que tem 5 números, né? 1, 2, 3, 4, 5. E para a direita também tem 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a mediana aqui vai ser o número 6. Então,
E no caso, a inframáximo vai ser 10, né, que é o segundo número ali, né, o limite superior no caso aqui que está mostrando. E a supramínimo vai ser então o penúltimo número aqui desse conjunto aqui de dados. Tá? Então, isso representa basicamente isso aqui. Então, lembrando aqui, como que ficou a supramínimo é 4. Esse vai então mostrar o que? Vai mostrar o limite inferior, que está aqui no 4. Novamente, voltando ao slide, qual que é a nossa inframáximo? Número 10. Aqui também está em 10. E como eu tinha mencionado lá da mediana, que tinha dado 6, ele então vai ser o nosso índice epidêmico. Tá? Então, isso, a utilização então, desse diagrama de controle, isso é feito para cada doença ou cada agravo, tá, gente? Ele não pode ser utilizado mesmo, né, como um balizador para todas as doenças, não negativo. A gente tem que então utilizar a cada doença. Tem vários outros cálculos também que vão ser feitos. Aqui então a gente vai chegar nisso aqui ainda para fazer o desvio padrão, né, que a gente precisa então fazer essa análise anualmente, né, para então identificar como que perceber que esses números então eles vão alterando, tá? Então esse limiar ele não vai chegar, não é estabilizado, por exemplo, aqui em 20. Então tem anos que ele vai subir e tem anos que ele vai descer, né? Para fazer a construção então dessa faixa, então tem algumas alterações, outros cálculos que a gente precisa fazer. E agora nós vamos falar sobre os tipos de epidemias, né? Então tem alguns fatores então que vão estar relacionados então para diferentes formas, né, de uma epidemia, que ele vai então ser dividido quanto à fonte, que aí pode ser comum ou propagada. Comum então ele vai ser algo pontual ou persistente, tá? Pontual então como por exemplo numa intoxicação alimentar, né? Então que rapidamente então a pessoa, por exemplo, em algum restaurante, então é algo bem pontual, né? A pessoa teve algum tipo então de intoxicação alimentar, para todas aquelas pessoas então que ingeriram aquele mesmo alimento. Ou então persistente, como é o caso lá da febre tifoide, como eu já tinha dado aquele exemplo lá nos campos de concentração. Ou ele também pode ser, então, além de ser então dessa forma comum, né, de transmissão, como também propagada, que é então de contato ou contágio, tá? Então, acaba se tornando mais grave, né? Que é a forma propagada, que então de uma pessoa acaba então passando para uma outra pessoa. Além da fonte, ela também pode ser subdividida quanto ao tempo, que ela pode ser lenta ou explosiva. Lenta, por exemplo, então entraria a AIDS, tá? Que ela então a gente passou já em períodos epidêmicos, né, de AIDS, que é então o aumento alto, né, de casos. Porém, isso lá na década de 80, porém atualmente então a gente passa como algo mais lento, né? Então hoje em dia a transmissão ela é lenta porque também a transmissão, por exemplo, não é por espirro ou por algum contato mais comum, né? Tem que ser um contato íntimo, né? Então por isso ela se caracteriza como lenta. Ou, por exemplo, intoxicação por algum tipo de agrotóxico, então que isso também pelo tempo, né, de exposição, então vai gerar então a doença. Então esses são alguns exemplos, né, quanto ao tipo de epidemia lenta. Também tem como explosiva, né, que como eu falei ali quanto à fonte comum, né, que pode ser pontual, ela pode ser pontual e explosiva, que inclusive nesses casos aqui
se tratando de uma intoxicação alimentar, geralmente ele ocorre então dessa forma. Comum, né? A questão da fonte, ela vai ser pontual, mas ao mesmo tempo também explosivo, como mostra aqui nesse próximo slide. Então, aqui é questão de horas, né? Então a gente tem desde da hora 1 até aqui 13 horas, número de casos, então ele aumentou abruptamente, né, de forma explosiva mesmo, conforme então as pessoas foram ingerindo aquele alimento, então já teve então a intoxicação alimentar. Então, por isso que esse desenho aqui ele acaba simplificando, né, porque por conta dessa intoxicação alimentar, então muitas pessoas ao mesmo tempo tiveram então essa intoxicação, né? Outro exemplo aqui então de casos de co-infecção alimentar por Staphylococcus, né, distribuindo então num período de incubação. Então aqui temos o número de casos e aqui também o número de horas, né? Então o período ele foi bem abrupto, né? Então por isso que a gente chama de explosivo, né? Porque ele aumenta, tem um aumento muito rápido e depois ele tende então a diminuir e chegar então a estaca zero novamente. Então aqui ainda, novamente, ele teve um aumento muito alto e depois então começa a diminuir. No caso aqui então é de doença diarreica aguda, também então por data do início dos sintomas. Então, novamente, rapidamente ele aumentou e depois já diminuiu. Agora um outro tipo então de epidemia. Então nós falamos sobre a explosiva e ela também pode ser uma epidemia progressiva. Progressivo então basicamente o critério, né, diferenciador é a transmissão hospedeiro a hospedeiro, né, pessoa a pessoa, que pode ser então por via respiratória, por via anal, oral, genital, né, em geral, ou por vetores. Então a sua progressão ela acaba sendo mais lenta. Então basicamente nós temos aqui o número de casos, um mesmo indivíduo ele passa então para duas pessoas, essa segunda pessoa passa para mais uma, esse indivíduo aqui ele pode transmitir para duas pessoas e assim então vai aumentando a sua escala. Esse segundo caso aqui, ele passou para uma outra pessoa, que daí passou para 3 pessoas. E da mesma forma, gente, esse indivíduo aqui, ele vai acabar então passando para outras pessoas, né? Então isso vai aumentando então essa escala, por isso que a gente chama então de progressiva, né? Porque um vai transmitindo para outra pessoa. Tá? Então acaba nesses casos aqui aumentando então bem alto, então por isso que ele é progressivamente. Então de um único caso passando para um outro indivíduo, esse outro indivíduo, se não tomar as corretas precauções, ele pode passar então para mais 1, 2, 3 pessoas. Então isso vai variar de cada doença. Então ele pode então fazer dessa forma aqui e se tornar então progressivo. Aqui na curva epidêmica, então de um surto de hepatite também. Então percebo que ele vai também progressivamente. Então não é diferente daquele explosivo que ele se torna de um caso e rapidamente ele tem um pico, né? Então aqui ele começa num nível um pouco mais baixo e até ele começar então subir, né? Aumentar e até ele regredir novamente. Tá? Então tem essas duas formas, né? Que é importante a gente sempre saber. Progressiva acaba sendo mais lenta e na explosiva então tem um aumento abrupto, né? Mais rápido. Então, a gente já falou então sobre endemias, falamos sobre epidemias e agora nós vamos falar sobre surto, tá? Ou surto epidêmico, né? Que é então a ocorrência epidêmica restrita
a um espaço extremamente delimitado. Então, quando aquela doença ele ocorre em um território muito mais pequeno, como por exemplo aqui um colégio, um quartel, em um edifício, em um bairro específico e etc. Então, ele não se deve utilizar esse termo quando a epidemia então abranger agregações geográficas iguais ou maiores que um município. Tá? Então, se a gente não fala que a região oeste está tendo surto. Tá? Então, porque já é uma região oeste aqui do Paraná, no caso, né? Porque é um perímetro muito alto, muito grande. Então, a gente fala sobre surto quando a gente tem espaços bem mais delimitados. Mesmo, tá? Vamos passar aqui, tem alguns exemplos, né? No caso aqui esse aqui é o caso de uma deixa eu até voltar aqui nessa Maria tifosa, que é um exemplo então de uma cozinheira, né, que tinha então a salmonela, né? Então ela acabou então passava então por meio aqui da alimentação, né? Como que ela é cozinheira de um colégio. Casos de febre tifoide, então também esse aqui a gente já mostrou bastante, mas é basicamente para mostrar então o número de casos quando se a gente estiver trabalhando em um espaço pequeno, então para a gente considerar que é um surto daquela doença. Aqui, por exemplo, esse gráfico aqui eu acho bem interessante, tá? Até mesmo para a gente mostrar a transmissão, né, de uma progressiva, pode ser até mostrado nesse gráfico aqui. Então, por exemplo, tem uma pessoa e ele começa então a transmitir para outras pessoas. O que então a epidemiologia vai fazer? Após, é claro, né, fazer essa notificação, né, da doença. Aqui nesse caso é um exemplo de uma doença meningocócica, né, mas pode ser para qualquer outra doença. Então, como que a vigilância epidemiológica então vai começar a fazer essa investigação da doença? Basicamente, vai começar a traçar todos os locais onde aquele indivíduo passou e quais as pessoas que tiveram então contato. Tá? Então, no caso aqui, a pessoa então, né, na escola aqui, Teresa Ramos, surgiu o primeiro caso de suspeita. Então, foi então analisado então entre os colegas do período noturno, e esse pessoal então que foi analisado já surgiu um segundo caso que teve então contato com esse indivíduo, tá? Então aqui entre o tracejado então as pessoas que tiveram contato, beleza. Só que agora sim poderia parar por aqui, só que nesse círculo aqui maior é a questão de um baile que teve nessa escola. Ou, né, na verdade, estou falando, falei na escola, mas na verdade um baile, independente de onde foi o local, mas sabe-se que teve então a presença de outros alunos. Tá? Então, no caso aqui, nesse segundo círculo aqui, onde que iniciou, era somente então entre os colegas dessa pessoa no período noturno. Nesse baile, então, teve contato com pessoas, né, com colegas então do período matutino, né, do mesma escola, como também de outras escolas. Então esse contato então acabou passando tanto para pessoas que era do período matutino, e aí então surgiu o terceiro caso, o quarto caso, terceiro e o quarto. Também passou para uma outra escola, né, que é a escola então de Jaguará do Sul, no período noturno, então que foi o quinto caso. Sexto caso é aquele então do período matutino, e depois ainda desse quinto caso ainda passou para outras escolas, porque daí estavam então relacionado a um outro evento que já não era mais o baile, mas era então o futebol. Então percebam que uma única pessoa, né, que estava então com a doença transmitiu em duas situações.
transmitiu tanto estando no baile, como também transmitiu indo para o futebol. Então, percebam que, inclusive, esses outros casos, né, que então surgiram a partir desse primeiro caso, vão também transmitir para outras pessoas, né? Então, para a gente ver como que é muito progressivo, né? Essa doença, então, ela pode, ou qualquer outra doença, ela pode então ir se alastrando, e assim que a gente se torna, então, às vezes, epidêmico para uma determinada doença numa região. Aqui só um chart mostrando, então, o caso da ebola, né? Como foi uma doença viral, que então ocorreu de março até outubro de 2014, matou cerca então de 5.000 pessoas na África Ocidental. Então é uma doença que tem uma taxa de letalidade bastante alta, mas que aqui essa charge então até serve para a gente como uma visão de mundo, né? Porque era enquanto estava ali na África, então basicamente o restante do mundo não deu muita importância, né? Enquanto as pessoas estavam morrendo somente então naquele continente. A partir do momento que essa doença poderia então atingir outros países, outros continentes, então o país, então o mundo todo então começou a criar alertas para essa doença específica. Então acabou que o ebola ficou mesmo, né, nesse última epidemia que teve, né, acabou ficando restrito, né, a esse continente, mas é uma doença que a qualquer momento também pode então causar uma pandemia, da mesma forma como nós estamos passando. Então, novamente, eu vou estar lá naquele slide que eu tinha passado na aula passada. Então, só para vocês, só para frisar, né, porque a gente já vai encerrar aqui, né, essa videoaula, sobre por que um seria epidemia e o outro seria endemia. Então, porque nesse caso, como que a maioria chutou, que seria pelo alto número de casos, mostraria então como uma epidemia, e que eu disse então que estaria errado, porque para se tornar uma epidemia não precisa ser um número alto de casos, tá? Então, um único caso de uma determinada doença em que o limiar dela seja extremamente baixo ou até mesmo nulo, já pode então ser considerado como uma epidemia. Bom, agora nós daríamos seguimento falando sobre pandemia, mas essa videoaula já está ficando um pouco extensa, né, de cerca de 1 hora, então a gente vai encerrar por aqui, tá? Então agradeço a todos e tenham bons estudos.